Vocês podem continuar votando aí. Vamos lá, 5 minutos. Senhores, a lei, ela é muito clara. Olha só, parágrafo único. Esse daqui é o projeto da lei da misoginia. Para fins desta lei, considera-se misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão a mulheres. Vamos ver aqui o que significa aversão. Sentimento de rejeição, repulsa ou antipatia por algo ou alguém. Não gostar, evitar, sentir desconforto, rejeitar. Vejamos o que significa ódio. Demonstrar hostilidade a mulheres por serem mulheres. Incentivar a violência, a exclusão, a inferioridade. Tratar mulheres com um grupo que merece menos direitos ou dignidade. Preste atenção. Exemplos como este é o que vai acontecer. Não entra nessa ondinha não, porque é isso que vai acontecer. Um homem não contrata uma candidata por não atender ao perfil técnico. Ela pode alegar discriminação ou aversão e isso pode virar acusação. Um homem escolhe promover um funcionário homem porque teve melhor desempenho. A colega pode dizer que foi discriminada por ser mulher. E que isso vai sim... Ele pode responder um processo. Um homem discute com uma mulher por mensagem, fala de forma mais dura. Ela pode dizer que aquilo demonstra desprezo ou aversão e ele pode ser enquadrado na lei. Um homem recusa sair com a mulher ou não quer se envolver. Ela pode interpretar isso como desprezo ou aversão e isso pode virar problema jurídico. Acabou? Não, vamos lá. Um homem faz uma piada ou comentário que alguém considera ofensivo. Outra pessoa pode interpretar aquilo como aversão às mulheres e isso vira crime. Um homem discute com uma mulher no trânsito. Ela pode interpretar aquilo como ofensa baseado em gênero e isso pode ser tratado como crime. Um professor, você que é professor, cobra mais de uma aluna da nota baixa diante da situação que ela está apresentando reprova. Ela pode dizer que está sendo perseguida e isso pode virar uma acusação. Um jornalista faz uma crítica a comportamento feminino e isso daí também pode virar um processo criminal. Sabe qual é o problema disso daí? É que vira uma lei subjetiva. É o princípio da legalidade, vai contra o princípio da legalidade. Conceito vago. E outra coisa, direito penal não trabalha realmente com opinião. Mas o problema é o quê? Que nós estamos diante de um conceito subjetivo, amplo. Veja só o que vai acontecer. Opiniões como essa. Eu discordo de tal comportamento. Não concordo com essa pauta. Acho minha visão isso errado. Pode ser desagradável, mas isso é opinião. Mas sabe o que vai acontecer? Por isso ser genérico, isso ser amplo, vão querer sim entrar com um processo criminal contra essas pessoas. E sabe quem é que vai julgar? Quem é que vai definir o que é misoginia, o que é ódio, o que é aversão contra a mulher? É o juiz. Só que a nossa colega, que inclusive é mestranda da USP, senhores. Veja só o que a doutora Letícia falou. Judiciário não tem lado. Ninguém confia no judiciário. Judiciário tem viés. Judiciário perceba, tem lado, senhores, sim, perceba. Se nós estamos passando agora a responsabilidade para julgar o que é misoginia para um juiz, o juiz que vai dizer se aquilo é crime ou não, se a própria doutora, que é mestranda da USP, está dizendo que o judiciário tem viés, perceba, o nosso sistema já é pró-mulher. Qual é a tendência? E detalhe, você pode ser julgado tanto dentro de uma vara criminal comum, como também numa vara de violência em favor da mulher, de proteção à mulher. Perceba, qual é a chance de você ser condenado diante de uma situação como essa? Grande. E perceba, qualquer fala dura, qualquer crítica, qualquer ofensividade, isso pode ser considerado como um ódio sim, tá? Como ódio sim. Mas vamos lá, vocês não responderam a pergunta que eu fiz. Vamos deixar claro. Não respondeu. Você não trouxe como o juiz vai julgar isso de maneira universal. Eu disse que não tem como julgar universalmente. Se já não tem como, você está mostrando para mim que a aplicação dessa lei é injusta. Ela não tem como não ser possivelmente injusta. Como todas as leis do nosso país. Então é o seguinte, 2 errados nunca vão fazer um certo. Então? E ela já deixou bem claro, a lei não resolve esse problema. Só. Então 2 errados nunca vão fazer um certo. Então você está falando o seguinte, o sistema é uma merda, vamos ficar com essa merda que tá e vamos prejudicar as coisas usando a merda como é. Cara, é tão louco toda essa proposta que vocês estão falando, vocês mesmas não definem. Isso aí, é claro, isso aí, cara, por exemplo, vamos lá. Vocês vão acabar com a religião muçulmana no país? Propõe? Hamas pode jogar foguete, mas pode subjugar a mulher? O que a gente faz? Funk. Vocês não me responderam. Acabamos ou não acabamos com o funk?
Não, eu perguntei. Bora. Objetifica ou não objetifica a mulher? Eu preciso entender. Pronto, Felipe. Tréplica foi feita... Não, foi... Réplica foi feita, tréplica de vocês, meninas. Pode ir. 5 minutos. Põe aí. Não, veja, Jamile tá fazendo todo showzinho aqui com os papéis, lendo e tal. O problema é que ela esquece quem é que esse sistema está beneficiando. Hoje, não é mesmo? Vamos fazer o debate aqui sobre o caráter político do direito, das leis, do judiciário. Quem é que são as pessoas que hoje não estão sendo punidas diante de coisas que fazem? Gente, o direito, o judiciário, as leis, o Estado burguês, eles servem a uma classe, que é a classe dominante, que propaga e perpetua os valores racistas, misóginos, machistas, LGBTfóbicos, preconceituosos. É por isso que nós temos apenas uma mulher no STF. É por isso que a maior parte dos juízes são homens. Então vocês estão falando que todos esses casos aí que vão hipoteticamente ser julgados, que a Jamile leu, que serão avaliados por homens, serão todos julgados em favor das mulheres? Estranho, não é mesmo? Porque é uma instituição que até hoje tem um outro componente de gênero. Veja, vamos debater casos reais, concretos. Maria da Penha, foi citado aqui. Maria da Penha passou 19 anos denunciando a situação de violência que ela sofria. Sabe quantos anos o agressor dela ficou preso? Não chegou a ser 3. Olha só, né? Quem é que está sendo beneficiado pelo sistema? Vamos falar de outro caso muito grave? Mari Ferrer. Mari Ferrer tinha um calhamaço de provas para comprovar a violência sexual que ela sofreu. No entanto, toda a prova, inclusive o material genético na roupa dela, foi questionada. Nada nunca era suficiente para ela ter o discurso dela validado. Nada nunca é o suficiente. Essa é a vida real. Se você é uma mulher que já precisou ir numa delegacia da mulher, você sabe o que é a vida real. Não existem delegacias das mulheres. Em menos de 10% dos municípios do país existem delegacias especializadas para atender. Quem é que está sendo beneficiado, Jamile? São as mulheres que estão sendo beneficiadas ao não ter estruturas específicas para elas poderem relatar a situação que elas sentem? Quando elas chegam lá, elas são deslegitimadas, revitimizadas. A maior parte dos casos não chegam a ser relatados numa delegacia da mulher. Então, antes de você falar desses casos aí que você tá pegando, fazendo showzinho com papel, você precisa falar da vida real, da vida como ela é, da situação como ela é, do judiciário como ele é, da delegacia como ela é, da situação de violência que a mulher sofre como ela é, de casos concretos de violência absurdas que aconteceram como eles são. A menina de 12 anos, que foi chamada de esposa de um cara de 34 anos, a Tainara Santos, aqui de São Paulo, que teve as 2 pernas amputadas e depois faleceu, a amiga da Tainara, que menos de um mês depois faleceu também, a PM agora, do batalhão, que foi morta pelo seu companheiro, que disse que ele era o alfa e ela era beta e depois deu um tiro na cabeça dela. Esses são os casos reais. Quem é que está sendo beneficiado? Não, eu acho muito interessante, assim, porque geralmente as pessoas de direita, de extrema direita, defendem aí, inclusive, pena de morte para estuprador, e agora tá todo mundo aqui preocupado com a lei da misoginia. Tranquilizar todo mundo, ainda não virou lei, é projeto de lei, e tranquilizar ainda mais uma vez. Como eu disse, a importância desse projeto é um projeto simbólico para dizer para a sociedade que misoginia não é tolerável. Por conta desse projeto de lei, inclusive, que nós estamos aqui hoje debatendo isso e dizendo com sinceridade: lei nenhuma vai resolver esse problema. Isso é um começo para a gente debater melhor o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas aí também tranquilizar o Felipe e todos os homens que estão aí. De fato, o judiciário tem um viés, como eu muito bem disse, a Jamile reafirmou aqui. O judiciário brasileiro tem um viés. Então não se preocupem, porque o viés do judiciário brasileiro é masculino e é branco. É licença. Isso. Com licença mesmo, porque assim, fazer faculdade de direito qualquer um faz. Ler as leis, citar as leis aqui, qualquer um faz. Mas há uma série de pesquisas que demonstram o judiciário brasileiro é masculino e branco. E você aí que tá em casa, que trabalha mais de 8 horas por dia, sabe? Que mora longe, você sabe muito bem disso, porque você não confia no judiciário. A juventude negra que mora lá na Brasilândia, vocês sabem que toda lei tem viés. Agora os masculinistas estão descobrindo o mundo, mas toda lei tem viés. A pessoa negra, o jovem negro lá na Brasilândia, se estiver com uma verdinha na bolsa, ele vai ser preso. Agora o playboy lá na frente do
Mackenzie pode fumar o que quiser na frente da polícia e nada vai acontecer. Porque o judiciário tem viés. Agora eu quero que vocês me respondam. Não são a favor da lei? São a favor do quê, então? Como que a gente vai combater aí a misoginia? Ponto. Vocês têm 5 minutos para pergunta. Quer reformular sua pergunta para eles? Pode ser. Na verdade, é uma outra pergunta. É a vez de vocês agora. Tá. Pode ser outra pergunta. Não é a gente que faz agora a pergunta? Não. Vocês Acabou de fazer. Entendi. Agora é mesmo? Entendi. Na verdade, é uma outra pergunta, porque a pergunta, né, pra eles aí sobre... Desculpa, doutora. Ele fez a pergunta, foi pra ela pra responder. Não seria agora a nossa réplica? Vocês fizeram a réplica É e elas fizeram a dividiu o atlética. nosso Não é que elas tempo. começaram fazendo a pergunta da lei da misoginia. Depois a gente fez a pergunta. A gente já tá com No outra próximo... pergunta, pois Agora é outro tema, não é? É outro outro tema. tema. Agora é o Aí segundo a gente tema. não começa fazendo a pergunta do Não. tema? Elas vão Eu fazer não sempre entendi. começar Não, fazendo? porque o Felipe, ele fez a pergunta, aí elas estão respondendo a pergunta do Felipe. Agora é a réplica. Não, já passou. Não, já passou. Já passou. Vocês já Elas fizeram. responderam, a gente fez. Isso. Vocês fizeram a réplica. Foi. Eu ainda falei, a Parece tréplica é toda delas. a mesma discussão. Foi. A tréplica foi delas. Agora elas perguntam e depois vocês perguntam. Tá bom, vai. vambora. Na verdade, não é a mesma pergunta, porque a pergunta aí, né, sobre o que eles propõem, a Mandy já fez na primeira rodada e não souberam responder. A minha pergunta aqui é outra, né? A gente trouxe aqui uma série de dados ao longo desse debate. A gente mostrou, primeiro, que o judiciário tem viés, o judiciário representa uma classe, que é a burguesia. Isso de uma série de aspectos, a começar pelo salário altíssimo dos desembargadores, dos juízes, que é um grande absurdo. Ninguém concorda com um salário de mais de 30 mil reais com dinheiro público. Ponto. A gente também discutiu aqui que a violência contra a mulher, ela é muito mais presente, sim, entre as periferias. E sabe por quê? Porque as mulheres, elas não têm dinheiro para sair de relações abusivas. Inclusive, há uma pesquisa que comprova que a grande maioria da violência contra a mulher é contra mulheres negras. Entre 2021 e 2024, saiu um estudo que mostrava que o feminicídio entre mulheres brancas teve uma ligeira queda, na verdade. Mas o feminicídio contra mulheres negras teve um aumento. Como eu e a Mandy trouxemos aqui, a gente nunca achou que a solução para esse problema é a lei. A importância da lei é simbólica para a gente debater algo maior. E qual que é esse algo maior aí? A gente tem uma pesquisa, né? O Felipe perguntou, né? Porque no governo Bolsonaro aumentou os casos de feminicídio, todo mundo culpava ele, agora ninguém culpa o Lula. Porque como a gente também faz esse debate, o problema vai para muito além de governos. Não à toa, nenhuma de nós aqui é fã do Lula, não. A gente faz muitas críticas a isso. Durante o governo Bolsonaro, o índice de feminicídio começou a crescer, sabe quando? Durante a pandemia, em que muitas mulheres perderam seus empregos, tiveram que ficar mais tempo em casa, então mais suscetíveis à violência doméstica.